a nossa pequena viagem na Tailândia. Uma pequena aventura, talvez loucura, não sei. Loucura, pra mim é loucura. Eu acho que dá pra gente traçar aí, que é o que a gente vai começar agora já a contar do Histórias de Viagem. E essa história de viagem vai ser longo, vai ser ao longo de todo o programa e vai ser recheado de tango para acompanhar, para dar uma... Eu não vou dizer colocar uma trilha sonora. Eu juro que durante a viagem eu nunca imaginei que tango seria a trilha sonora da viagem. Mas, cara, não deixa a gente contar porque essa história dos giros e curvas inesperadas aí. Porque a gente vai contar a história do Mae Hong Son Loop. O Mae Hong Son Loop é um loop que muita gente faz de moto no norte da Tailândia. Geralmente começando em Chiang Mai e voltando para Chiang Mai. Mas passando em várias cidades ali no norte. Ele toma esse nome de Mae Hong Son porque... tem uma cidade, que é a capital do estado de Mae Hong Son, a cidade chama Mae Hong Son também. E, assim, chega a ser irônico, né? Porque é o ponto baixo da viagem, né? Tipo assim, é o lugar que a gente não tem praticamente nada de lá. Não tem nada pra né? fazer lá, tipo... A gente nem tem muito o que falar de lá, né? Na prática, né? Porque, assim, é tipo uma cidade que ganhou o nome porque é a principal cidade do estado, né? Foi lá que a gente comeu aquela pizza? Foi. Acho que a pizza é a única coisa. Só comida que a Isadora lembra, né? Mas assim, ele é um loop que ele é feito normalmente, o mínimo que se faz com ele é por volta de 600 km, assim, o mínimo. Saindo de Chiang Mai, se você passa só nas cidades que são obrigatórias, fazer só o trecho que é considerado do loop é por volta de 600 km. Mas a gente queria conhecer outros lugares, a gente foi fazendo a pesquisa. Fala aí então, por quê? O Rafael, né, no caso, que ele que é doido e ele que vai criando esses roteiros malucos aí, e eu vou atrás, né? Literalmente, na garupa. Nesse caso, literalmente. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui que eu esqueci de mencionar. Quem tá vendo no YouTube aí, eu tô aqui fantasiado de salva-vidas. Porque eu vim direto do trabalho, por isso que eu tô com roupa de salva-vidas. É um pontinho aqui. Amarelo no estúdio azul. Não deu tempo de trocar de roupa, não. Beleza, vamos lá, seguindo. E aí, o que a gente fez? Pegando essas outros lugares que queria ir, juntando ao Mae Hong Son Loop, deu 1.000 quilômetros, mais ou menos. E a gente fez em 6 dias. O tempo mínimo recomendado para o Mae Hong Son Loop é 4 dias. Mas já vou adiantar, tipo assim, é o tempo mínimo recomendado para você não aproveitar nada, né? Porque a gente fez 6 dias e ainda foi corrida, né? Se fosse, tipo assim, a cabeça de agora, eu faria mais tempo, pelo menos 10. Você iria sozinho, então, no caso, né? Por que você não gostou, não? Não, eu gostei, mas 10 dias é muito cansativo. Ainda muito... mais com aquela mochila pesada nas costas. Mas assim, eu não sei se seria, tipo, mais cansativo, porque na prática a gente ia pegar menos tempo de estrada também, ia ter mais tempo para descansar de cada trecho, né? Te conhecendo, já que eu conheço, acho que não, hein? Então, talvez fizesse mais coisas, né? Uhum. Tem essa possibilidade também. Mas, enfim, a gente falou das curvas do nada, essas curvas repentinas, esses giros, porque a estrada é uma coisa inacreditável. Só o primeiro trecho entre Chiang Mai e Pai são 130 quilômetros, tem 762 curvas. E a gente não tá falando aquela curvinha, tipo, dá uma viradinha pra aqui, uma viradinha pra ali. Aqui as curvas 180 graus, meu amigo. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Tinha curva, assim, íngreme, era subindo ou descendo montanha. E, às vezes, dava a impressão que a estrada ia entrar nela mesmo, cara. Era uma coisa, assim, inacreditável. Que a gente tava voltando. Sabe que, tipo, sei lá, desenho do Pica-Pau, quando passa um monte de carro e dá um nó na estrada, e a impressão que dava, às vezes, é que ia fazer aquilo, que a gente ia voltar pro mesmo caminho, né? Ia chegar em Chiang Mai de novo. E até uma coisa que a gente comentou, né, agora na viagem com os meninos, sobre o retrovisorzinho, o espelhinho que tem na estrada pra ver, quando a curva é muito, muito fechada, né? Sim, porque a gente fez uma viagem agora recente e em algum lugar alguma das curvas tinha um espelho, né? Pra você poder enxergar do outro lado. Pra onde a gente foi? Até esqueci. Agora com a Carol e o Thiago pra... Ixi. Foi indo pra Queer Bay, que as coisas? Não. Foi. Foi naquela época? Não tá lembrado, não. Achei que tinha sido em outra época isso aí. Não, depois, Mas enfim, eu lembro de a gente ter comentado isso, que tipo assim, eu lembro até onde foi. A gente tava indo pra aquela caverna. Aí tinha uma estrada de terra e tal, e tinha uns lugares que tinha esse espelho. Que dia você tá falando? Agora? Lá nessa viagem pra Curubei. Tá. Aí, enfim, tem aquele espelho convexo gigantesco pra você poder enxergar o que vem do outro lado, né? Isso. E na Tailândia isso aí era sinal... praticamente todas tinha. Mas, tipo assim, era o sinal que a curva era insana. Eu vi aquilo, assim, de longe, meu coração já disparava. Eu ficava, meu Deus do céu, será que essa moto vai aguentar? Será que agora vai? Não, a moto tá de boa, o problema era a gente fazer a curva, né? Mas a gente precisava da moto, né? Não, mas é porque, tipo assim, eu tô assumindo será que a moto vai aguentar com base nas experiências anteriores que a gente teve com moto, que era uma moto pior, né? Não, é qualquer moto.
Pra mim é difícil. A gente vai explicar o que é o problema nosso com a moto. Tem um pequeno detalhe que a gente não contou, né? Porque o loop é muito perigoso, se você for parar pra pensar, né? A estrada é muito perigosa. Tem trechos que são muito complicados, assim, muito complexos em termos técnicos mesmo. E, apesar disso, a estrada é muito boa na maior parte, né? Pelo menos a metade do loop, pelo menos, a gente pegou a parte mais perigosa. A estrada era muito boa, a qualidade dela, não tinha buraco, não tinha... Eu acho que mais da metade. A gente pegou uma parte bem ruim, chegando no... A gente vai chegar lá. Tá. Assim, mas teve outras partes que não eram uma estrada boa. Uhum. Mas assim, por exemplo, Chamai e Papai, e de Papai. E de Pai até quase Baractai, a estrada é excelente, né? A gente não Sim. teve muito problema. Mas é muito perigosa porque tem trechos muito estreitos, é muito íngreme em alguns pontos, e não bastasse isso, esse monte de curva. E aí a gente vai para o ponto principal, né? Você está preparado para fazer esse loop, você tem que ter uma certa experiência, né? E a minha Que no caso, ninguém tinha. A minha experiência com moto foi adquirida basicamente na Tailândia. Nossa. Eu tinha dirigido moto algumas vezes na vida já, como policial. Em algumas situações a gente tinha que fazer apreensão de moto, e às vezes não dava para esperar o guincho, não compensava, ou às vezes até para manobrar a moto, alguma coisa. Tinha dirigido essas bem pontuais mesmo. E quando eu morei em Lavras, em 2006, tinha um cara que morava com a gente, tinha apelido de Boi. Ele tinha uma moto aí, assim, sei lá, 5, 6 vezes ao longo de todo esse período de um ano que eu morei com ele, e eu peguei a moto dele para fazer alguma coisa. Fui ao mercado comprar alguma coisa, fui à rodoviária buscar alguma coisa, enfim. Era alguma coisa bem simples e rápida e que não me dava experiência nenhuma na prática, né? A minha experiência com moto, no caso, é caroneira, né? Uhum. Na época de estágio de ArcelorMittal, que eu ia rezando da minha casa até a empresa todos os dias, porque era a única pessoa que morava perto da minha casa, que tinha alguma forma de me oferecer carona, era de moto. Aí eu precisei aceitar. E aí, assim, não tinha experiência, mas tem um detalhe que a gente precisa falar. Não tinha experiência nem carteira, é bom ressaltar. Mas tem um detalhe que era importante falar, né? Que, assim, a Tailândia, exceto Bangkok, é feita de moto. Não tem jeito, assim, você quer, é o melhor meio de transporte, é o disparado mais barato, é o mais prático e, no fim das contas, é o que funciona. É o que todo mundo que vai para lá para ficar um tempo maior faz. Se você vai para ficar uma semana, 2 semanas, é tranquilo você fazer qualquer outra coisa. Pegar um Grab, que é tipo o Uber deles lá. Tinha outras opções também, mas enfim, equivalentes a esse meio de transporte, tipo Uber. Em Bangkok, transporte público é bom. A gente teve experiências boas com o transporte público lá, né? Então você não precisa também. Mas assim, nas demais cidades, a moto acaba sendo quase com obrigação. E como a gente ia ficar muito tempo, para nós era de fato uma obrigação, inclusive financeira, a gente precisava economizar, né? E precisava deslocar o tempo todo, então assim, não dava para ficar sem nada. E carro é muito caro, não compensava. E aí a gente, chegando em Phuket, a gente alugou a moto. Tem uma história para contar disso, mas vai para outra história de viagem. Só comentar que nós ficamos quase 2 meses em Phuket e foi esse período todo dirigindo moto, indo pro treino, levando a Isadora pro yoga, Você foi indo pra adquirindo sua praia. experiência. Fui adquirindo experiência. De piloto. Tipo assim, todas as vezes que eu precisei entrar na contramão, eu entrei em Phuket. Depois eu não tive esse problema mais. Que é bom ressaltar que na Tailândia, assim como na Nova Zelândia, a mão é invertida em relação ao Brasil. Então, aqui na Tailândia, a gente dirige do lado esquerdo. No Brasil, você dirige do lado direito. Então, assim, enquanto você tá de boa, tá prestando atenção, é difícil você fazer o erro. Mas às vezes você entra no automático ali, tá pensando na vida, tá muito cansado, alguma coisa do tipo, você entra na contramão. Eu fiz isso algumas vezes em Phuket. Mas aí depois disso, né, foi acostumando e tal, a gente foi pra Koh, em Koh também alugamos uma moto, em Krabi primeiro, né, a gente alugou moto também, Koh alugamos moto de novo. Nossa, gente, mesmo, foi muita moto. Foi muita moto. Aí, tipo assim, em Bangkok não, porque não compensava, tinha um transporte público, mas em Ayutthaya a gente alugou moto porque queria conhecer todos os templos. Um dia. Um dia só, mas alugou por um dia porque era o jeito mais fácil de sair em todos. Compensa bastante, compensa né, muito. E aí em Chiang Mai a gente foi e alugou, porque a gente ia ficar lá muito tempo. E aí, lá em Chiang Mai a gente sabia, já estava planejado de fazer o loop. E aí uma das coisas que eu fiz foi, na verdade, fazer um upgrade da moto, porque a gente estava andando sempre numa 125zinha, bem assim, a gente alugava a moto mais barata. O que você tem de mais barato aí? Beleza, é isso? Bora. Pegava a moto e ia. Rafael, né, gente? Economizar, né, gente? Pra gastar com outras coisas. E aí, assim, foi fazendo isso. Só que a gente sabia que ia fazer o loop, e aí não valia a pena você alugar uma moto pior, e depois por um período curto, porque lá quanto maior o tempo você alugar, mais barato fica. Se você for alugar, tipo assim, o ideal é no mínimo 1 mês, se você estiver ficando lá esse tempo, né?
Porque aí sai muito mais barato. Tipo, alugar a moto por um mês é equivalente a você pagar uma semana e meia dela, sabe? A diferença de preço é gritante. Então, assim, como não vale a pena alugar uma e depois alugar outra, que eu ia ter que pegar períodos menores e sair mais caro, já aluguei de cara, já fiz upgrade e peguei uma 150, que não é uma puta moto, mas era uma moto que dava para fazer o loop. Por quê? Porque além dessas curvas, a gente precisa de alguma segurança, como a gente mencionou, tinha lugar que era muito íngreme. E um dos pontos que a gente ia era muito, muito alto. A gente ia ter que subir uma montanha bem alta com ela. Então, assim, eu falei, cara, se a gente pegar uma 125, a gente vai passar raiva. A moto vai fazer o que já aconteceu outras vezes, de voltar e dar problema e apagar, enfim. Vamos pegar pelo menos a 150. E aí alugamos a moto e tinha toda essa experiência de vida de ter dirigido nas outras cidades tailandesas. E era basicamente isso. E, na cara e na coragem, fomos pro loop enfrentar essas 762 curvas entre Chiang Mai e Pai, passando cada vez mais emoção, né? Porque quando você pensa que acabou, aí surge uma do nada lá, né? Quanto que pesava aquela mochila, você lembra? A mochila devia estar pesando... A gente colocou um pouco de coisa dentro, uns 14 quilos, eu acho. Nossa Senhora. E Isadora com a mochila nas costas, né? Porque eu tava com a Isadora nas costas. Um pouquinho mais pesado que a mochila. Então assim, não dava pra eu carregar a mochila. Ela foi carregando e eu fui pilotando a moto com toda essa experiência que a gente mencionou, né? E a nossa... Ué, barulho é esse? Escutou alguma coisa? Não. Não? Escutei um zumbido externo aqui, beleza. Me lembrou o barulho que a gente escuta lá quando tá lá na splash do trem passando, sabe? Falei, pronto, terremoto. Agora começar. Credo. A gente tá invocando essas coisas, invocamos a maior inundação da história Para de de falar. E tá chovendo com raio aqui, né? Que é muito, Nossa, muito raro. hoje, primeira vez que eu vi raio aqui. Acho que foi segunda, não foi não? Não, que eu vi, né? Já teve, mas eu não vi. Não vi o raio. Desde que a gente chegou, né? Foi tipo assim, com raio, trovão, foi a segunda vez que tá chovendo dessa forma. Enfim, e aí partimos pra viagem. A nossa primeira parada, como eu mencionei, foi Pai. Ei. E aí, fala o que você achou de Pai. São Tomé das Letras da Tailândia. Basicamente isso. Quem conhece São Tomé das Letras em Minas, é um clima muito parecido, né? Muito. Você chega lá, tipo assim, primeiro até esteticamente, né? Assim, tem bruxa pendurado, tem uma coisa muito mística, né? A cor da cidade, sabe? Tipo aquele amarelado, assim. Não sei, eu tive essa impressão. De cidade velha, né? Isso. Tipo assim, porque São Tomé também, apesar de... ela não se modernizou, né? Tipo assim, mantiveram aquilo ali, né? E Pai, em alguns pontos, passa essa impressão também, né? Exceto a 7-Eleven, então, que tá presente em todo lugar. Em qualquer canto da Tailândia. Saudade 7-Eleven. Saudade de acordar 3 horas da manhã e buscar uma cerveja. Também. E outras coisas. Pô, cidade pequena, quase vilarejo na Tailândia. Tem 3 opções de 7-Eleven. 3 7-Eleven, 24 horas, você pode ir lá e comprar. Não, era muito bom, Fica a dica né? aí, Nova Zelândia. Traz a 7-Eleven aqui, pra cá. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um problemão pra arrumar a janta, né? Nossa, vamos acelerar esse negócio. E a gente fica por aqui. Prioridades. Mas, continuando falando de Pai tem inclusive esse clima que São Tomé tem também de busca por disco voador, né? A galera vai pra lá pra ver disco voador, pra usar alucinógenos, e fazer suas festas e tal, seus encontros de alucinação. O estilo das pessoas de lá também, né? São muito parecidas. O estilo de roupa mesmo, de é verdade, até penteado, o jeito de vestir. Bem parecido. Tudo bate mesmo. Assim, o estilo da cidade em geral, né? Assim, tem uma rua que é mais movimentada, que tem uma feira lá e tal, mas assim, até isso parece com São Tomé, né? Os bares parecem. É tudo realmente muito parecido, né? E eu devo confessar que eu subestimei muito. Eu não vou dizer Pai, porque eu sabia muito pouco de Pai propriamente, porque quando você pesquisa, você praticamente não tem informação da cidade em si. É tudo em cima do canyon, né? Tem um canyon em Pai e eu vi várias fotos. E assim, eu pensei, cara, vou passar porque é passagem, mas nem fazer questão faço, não. E é incrível, cara. É incrível o canyon lá. Porque, o canyon é mesmo. Eu acho que talvez por ser meio que monocromático, né, assim, você não consegue entender a altura de cada uma daquelas passarelas, você não consegue pegar muito bem por foto. E estando lá é uma coisa incrível, cara. Assim, é muito alto. Dá a impressão que você vai andar naquela passarela, ela vai quebrar com você e você vai despencar ali e morrer. É uma emoção a mais ali, você ficar andando ali no meio das passarelas do canyon, né? Eu não fui, né? Você lembra que eu fiquei parada lá, sentada no banquinho, olhando pro horizonte. E eu na prática... Pra mim era
a única coisa que passava na minha cabeça era isso aí que você falou. A morte, né? A morte. Não, A queda livre lá. Não, e eu arrisquei atravessar, tipo, 2 passarelas só. E nada mais que isso, porque eu tava com a panturrilha machucada, né? Eu tava mancando, você lembra disso? Lembro. Então, assim, aí eu atravessando uma passarela de, sei lá, 40 centímetros de espessura, Nossa. muito fina, difícil de passar. E passarela de terra, porque o cânion é todo de terra. E de um lado abismo, do outro lado abismo. Ai. E eu tava atravessando isso mancando. Então, assim, depois que eu atravessei a segunda, eu falei, não vou atravessar a terceira não, daqui eu vou voltar, já vai ser muito trabalho voltar. Porque era estiramento muscular que eu tava. Foi no final do período, no final do período da Tailândia, quando eu tinha machucado a panturrilha, machuquei a panturrilha bem no finalzinho dos treinos de Muay Thai. E o que é o problema desse estiramento? Às vezes dá um choque do nada, né? Dá uma puxada, uma fisgada do nada, e você perde a força e cai. Então eu falei, cara, não vai rolar. Não é um bom lugar, né? Não é um bom lugar pra testar, pra ver desse. se a panturrilha tá boa ou não. Mas assim, cara, é incrível. Pôr do sol lá é uma coisa inacreditável. Forma um padrão de cor muito bonito, né? Uma das fotos mais lindas minhas que eu acho. É uma daquelas lá, sentada no banco. É muito bonita mesmo. Assim, é um lugar encantador, né? E Pai foi muito surpreendente por isso. Porque foi pelo clima, né? A gente não esperava aquilo. E também porque foi muito mais do que eu esperava do Canyon. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, não subestime, não olhe para as fotos e fala, tá. Porque eu tinha a impressão de ser tipo o que a gente chama em Minas de buracão, né? A gente tem, que é tipo erosão, forma alguns canyons mesmo, às vezes. Só que assim, era uma coisa que eu cresci nisso, saca? A gente ia pegar filhote de papagaio em ninho para criar, sabe? Quando a gente era criança. Ia nesses buracão. Ia para buracão para fazer guerra de pedaços de terra, saca? Tipo, era como se fosse uma pedra, mas quando batia, despedaçava, né? Mas doía, viu? Coisa saudável. Coisas boas do interior de Minas, né? Mas enfim, então tipo assim, era parte da minha vida, eu achava que não ia precisar, não tinha essa necessidade, só porque era passagem eu resolvi passar. Mas era muito, muito bacana. Foi lá em Pai que a gente encontrou com aquele monge numa passarela lá? Foi. Mesmo, foi muito legal. Tem uma ponte lá, essa ponte é réplica, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses estavam fugindo da Tailândia, eles destruíram a ponte. E aí construíram uma réplica da ponte lá, que era uma ponte que tinha... Por que eles destruíram isso? Porque o exército estava invadindo a Tailândia, estava invadindo pelo Mianmar. Então, para atravessar o rio que passa em Pai, passa um rio bem volumoso lá, para atravessar ele com eficiência, precisava passar dessa ponte para você chegar na Tailândia de fato. Como os japoneses estavam fugindo pela Tailândia, eles destruíram a ponte. Então não dava para os exércitos passar perseguindo com facilidade. Ia ter que reconstruir, ia ter que arrumar algum jeito de atravessar até eles fazerem isso, né? Dava tempo de fugir. Então foi basicamente isso. Mas aí eles fizeram uma réplica. A ponte é igual e construíram, tipo assim, logo depois da guerra mesmo. Não foi... Não levou muito tempo, não. E tá lá até hoje. E aí acabou que tem uma ponte ao lado, que é para os carros passarem, e essa ponte é só as pessoas que passam. A ponte que ela é toda feita de metal, mas a parte onde você pisa mesmo é madeira. Tem madeira atravessando de um lado pro outro. E a gente encontrou vários monges atravessando lá e um deles puxou papo com a gente. Ele falava outra palavra em português, né? Não, ele era... Qual que era a nacionalidade dele? Ele não era tailandês. Não era tailandês não, mas eu não lembro de onde que era também não. Mas eu lembro tava com a impressão que ele era latino. Não, ele era latino não, isso tenho certeza. Mas é porque às vezes tá com essa impressão, porque ele perguntou de onde que a gente era, a gente falou que era brasileiro, e aí ele falou várias coisas do Brasil. De coisas assim, Pelé. Do Pelé, claro, né? Sempre tem esses papos, mas ele foi falando algumas coisas de futebol, foi puxando mais assunto e tal. Pelé, Maradona. Quase. Mas enfim, teve essa experiência também. E aí, de Pai, depois de a gente passar a noite lá, comer uma carninha de jacaré. Você, né? Você não lembra, não? Não. Um jacaré tailandês. Nós comemos um sanduíche, meu sanduíche era... O que eu pedi era sanduíche de jacaré. O sanduíche era de jacaré. Nossa senhora. Não, gente. Que dia que eu vou ameaçar... Vou correr esse risco de comer um sanduíche, né? E o sanduíche ser ruim. Arriscar. O que você comeu? Não foi sanduíche. Mas foi de carne de boi? Não lembro. De porco, eu acho. Que eu ia falar, foi carne de boi normal, mas é porque a gente tá com essa dúvida. Carne de boi a gente não comeu na Tailândia. Uma vez ou outra, mas muito raro. Muito raro. Só em sanduíche? Não, em caldo, aquele caldo pimentado de Bangkok era carne de boi. Não, você comeu, né? Mas assim, a gente tá falando isso, gente, porque carne de boi na Tailândia é um absurdo de caro. Tudo lá é muito barato, comida é muito barato, mas a carne de boi e queijo, né? Carne de boi e queijo são duas coisas que lá é muito, muito caro. Nossa, é mesmo, agora eu não lembro de que foi meu sanduíche. Mas enfim. Mas com certeza não foi de jacaré. Eu comi um sanduíche de jacaré. E tava muito bom, tá?
E de lá, nós fomos para uma cidadezinha, na verdade, que a gente não foi para a cidade, a gente foi para a zona rural de uma cidadezinha que a gente queria conhecer uma caverna na Tailândia. Agora a gente vai falar a respeito de Nam Lod. Nam Lod é uma caverna que fica no caminho entre Pai e Banak Thai. A gente vai mencionar a respeito de Banak Thai também. Aliás, antes de falar dela, deixa eu fazer só uma observação aqui. A gente já tem a certeza absoluta que vai ser insuficiente o tempo para a gente contar tudo que a gente tem para contar a respeito do loop, né? Mas assim, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai cortar o programa em 58 minutos para a galera da rádio e para as plataformas de streaming, mas a gente vai continuar, pelo menos até finalizar a história, para publicar no YouTube. Isso aí. Procura lá no nosso canal, lá Nossa Vida Pelo Mundo. Quem nos segue no Instagram em @NossaVidaPeloMundo também, a gente vai deixar o link aí para vocês acompanharem. E aí, obviamente, depois quando a gente for contar, a gente vai cortar a parte do tanque, porque já não dá pra gente passar mesmo de todo jeito, então não adianta manter, né? Mas eu quero passar, no mínimo, mais uma música de tango, que é essa que eu mencionei, porque eu faço questão de trazer uma mulher cantando tango com a voz maravilhosa, daqui a pouco vocês vão saber o que é. Mas então, chegamos finalmente nesse lugar, a gente alugou uma cabana na zona rural de uma pequena cidade, que até esqueci o nome de tão pequena. Nossa, eu não faço ideia. Só tinha 7-Eleven na cidade, tinha mais nada. Tinha? Tinha, a gente passou lá também. Tinha 7-Eleven, tinha outro. Qual era o outro mercado que era muito comum lá, você lembra? Deu branco, Não. cara. Tinha um outro lá, aquele roxinho, você lembra? Ah, é mesmo. Eu não lembro o nome, Não lembro o nome, porque a 7-Eleven é a marca, né? Assim, é o que tá mais... É engraçado que a gente descobriu na Tailândia que a 7-Eleven é americana. Uhum. E tipo assim, você mal ouve falar dela de qualquer outro lugar, mas o Sudeste Asiático é lotado. Lotado. E aí, enfim, fomos para essa pequena cidade, alugamos uma cabana lá, num lugar incrível, na beirada do rio. Nossa, muito bacana esse lugar. Que você tá aí falando, eu tô lembrando do dia que a gente foi pra essa cabana, né? Uhum. Pra caverna. E aí você ficou depois. Quer dizer, conta, vai. Porque no final, quando você ficou, eu não fiquei, né, com você lá pra sua experiência, e eu voltei sozinha. E aí eu voltei sozinha, tipo, no meio do mato ali, total. Não, deixa eu quebrar a sua história. Antes de você falar como que você voltou, conta como que foi na caverna. A gente foi pra lá, eu quero que você conte essa parte, aí depois você conta como que você voltou e depois eu falo da experiência então, pode ser? Pode ser. Você vai ser contador de história agora, vai. Não, mas eu não... Por que você tá fazendo isso comigo? Eu não lembro das coisas. Não, vai lá, se precisar, eu lembro de A uma coisa. caverna é o quê, a caverna? É muito... já começa com a guia, né? A nossa guia, que não falava uma palavra em inglês, você lembra? Era uma menina novinha. Ela não falava nada de inglês. Era praticamente uma criança, né? Era uma criança. Adolescente, assim. E aí, a gente sempre não pode entrar sem guia, né? Nessa caverna. Ela é a maior caverna, ela não é de comprimento a maior, tá? Mas assim, a entrada dela é a maior caverna da Tailândia. E ela é surreal. E assim, e lá dentro também é muito grande, muito grande. E passa um rio, atravessa a caverna inteira. Então não dá pra entrar sem guia. Cara, é muito doido. Você vai entrando e você não tem dimensão de quão grande é ali na entrada, né? Você vai entrando e vai ficando aquele breu. E aí faz todo sentido aquela... negocinho, né? Ela tava com a lanterna furta-fogo. Que ela demorou alguns minutos para acender. E você vai entrando ali naquele buraco e eu já ficando desesperada, porque, como eu disse anteriormente, minha cabeça só pensa em tragédia. Mas é engraçado como que isso compõe a própria história, né? Porque são dois detalhes importantes. O fato dela estar com a lanterna furta-fogo, demorar um tempinho ali, gera um clima. Ela já gerou um clima na gente, aquela demora pra acender, porque depois você fica meio que naquela... óbvio, a lanterna furta-fogo ela não apaga, mas você fica meio que naquela, vai apagar, não vai e tal. Então gera um clima assim é uma insegurança gostosa, de você estar ali num lugar de descoberta. E a segunda coisa que gera um clima muito interessante é que era essa menina frágil, era a pessoa que estava guiando a gente pelo desconhecido. Sim. Uma menina descalça, né? Descalça, tipo assim, muito simplesinha, é uma adolescente da região ali tem um vilarejo, tem uma escolazinha e tal, e eles acabam trabalhando como guia também para juntar algum dinheiro, né? E aí ela foi nos guiar através da escuridão. E até você falou que o clima que gera, enquanto ela tá acendendo ali, você já começa a imaginar, né? Meu Deus, quão escuro é esse lugar? O que tem ali?
Mas foi muito, muito massa, tipo, entrar e ver aquilo. E o rio, aquele passeio... Aquele passeio não, né? Atravessar a caverna no... Como que chama aquele meio de tipo uma balsa. transporte? De bambu. É, na verdade, né? jangada, né? Jangada. Era tipo jangada, na verdade. E muito peixe, né? A gente andando, tipo, os peixes quase pulando pra cima da gente. E assim, a gente entrando naquele buraco, naquele breu, aí de repente tem uma escada gigantesca pra subir, pra ir pra uma parte mais alta da caverna. Uhum. E eu quase morri de falta de ar. Assim, a gente passou por lugares que tinha túmulos de pessoas que moraram ali. Assim, é uma... Eu não lembro disso. É lá que a gente viu uns caixões também. Isso, é verdade. Tem um caixão que é bem típico Tá vendo? de lá, Você tem só que existe lá. me lembrando das coisas. Tem esse caixão nesse túmulo que é bem típico de lá. E assim, a maior parte das coisas foi extraída da caverna ao longo do tempo, mas algumas coisas foram preservadas lá. E então, assim, no fim das contas, essa parte mais como posso dizer isso, cara? Enfim, essa das pessoas que viviam ali, os restos das pessoas, as ferramentas que eram utilizadas, os caixões que eram utilizados para fazer o funeral e tal. Isso aí ficou pouca coisa, mas tem alguma coisa ainda que dá para você acompanhar. E hoje eles preservam muito. Isso é uma das importâncias da visitação, né? Lá agora é um parque, essa região toda. Então, assim, é muito bem preservado, muito bem cuidado. E o dinheiro que você paga para poder visitar, que é baixo, inclusive, acaba sendo utilizado também, além de ajudar essas pessoas que vivem ali, né, dar uma condição de vida para essas pessoas, dar um trabalho para elas, também ajuda a preservar a própria caverna. Porque até não está de todo parado, mas ali tem uma das coisas que é extraída da caverna, por exemplo, é fezes de morcego. É verdade. Tem uma parte lá que eles fazem coleta de fezes de morcego para usar como esterco, porque tem uma capacidade de fertilização muito boa. E se vende muito, muito caro. Então, nossa, inclusive a hora que a gente chegou, né, uma parte lá específica da caverna, parece que é onde eles mais ficam, né? Lá que tinha aquela senhora recolhendo as fezes. Aí tinha uma senhora trabalhando lá recolhendo. E aí foi chegando mais pro fim do dia, isso aí era auge da tarde. Tinha uma coisa que eu queria ver muito ali e Isadora não animou ficar. Ela voltou sozinha e conta aí como é que foi. Não, era só um comentário mesmo sobre essa volta, porque eu quase não fiquei sozinha, né, lá. Tipo, eu sempre fazia as coisas com você e eu voltei sozinha. Já pensando, meu Deus, vou errar o caminho, vou ficar perdida aqui no meio do mato. E não pegava celular lá, você lembra? Uhum. Não pegava. De um lado da caverna pegava, do outro lado não. E na volta, ali no caminho pra volta pra cabana, não pegava. E foi isso, assim, foi um caminho de, sei lá, de 10 minutos, que foi uma experiência bacana, sabe? Tipo, eu sozinha, olhando ali na beirada do rio, e cerquinhas, eu fui pro lado errado, claro, mas achei o caminho certo. E aí cheguei, fui esperar, beber uma cerveja enquanto você não voltava. E por que eu fiquei na caverna? Porque é o seguinte, essa caverna é muito conhecida por vários motivos. Um deles é que no crepúsculo acontece um fenômeno que é até difícil de descrever. Eu postei um vídeo disso, tentei fazer um vídeo mais ou menos, ainda assim, como é muito escuro. A caverna é muito escura, obviamente, toda caverna mas isso é na entrada da caverna, mas tipo assim, depois chegou o ponto começou o crepúsculo, de fato, você começa a não enxergar quase nada mais. E esse fenômeno é basicamente o seguinte, os morcegos saindo da caverna, tudo ao mesmo tempo, para caçar fruta do lado de fora. E as andorinhas, são equivalente a andorinha, não é uma andorinha propriamente, mas é um passarinho bem próximo, entrando na caverna, procurando comida, porque nessa hora os insetos ficam num alvoroço absurdo, então os passarinhos entram lá para comer. Então, ao mesmo tempo, tem os morcegos saindo, os passarinhos entrando. E assim, como eu disse, a gente tem um vídeo, tá aí no Instagram Nossa Vida pelo Mundo, mas eu vou falar uma coisa, não dá para ter noção do que é se você não estiver lá. É um barulho inacreditável. Chega um ponto que... Uma bagunça. Chega um ponto que você começa a ignorar. Mas assim, cara, é tão intenso, é muito barulho dos bichos, assim, uma quantidade inacreditável. Tão inacreditável que eu filmei com a GoPro no chão. A caverna, assim, nessa parte, ela deve ter, eu não lembro quanto que é certinho, mas ela deve ter facilmente aí uns 45 metros de altura, 50, ela é muito alta. E os bichos são pequenos, né, relativamente pequenos, passarinhos e são tipo os andorinhos, na verdade são um pouquinho maior que a andorinha. E os morcegos, e ainda assim você vê passando como se fosse uma chuva,
passando de um lado pro outro num caos É absoluto. a quantidade em que não tem pra dar essa... É. E assim, foi uma sensação que por si só valeria o loop inteiro, cara. É uma coisa incrível, incrível. É lógico que assim, eu entendo que ela é uma sensação obrigatória para algumas pessoas, não necessariamente para todos. Tipo, Isadora, por exemplo, não me preocupava com isso. Agora, eu sou biólogo. Para mim, aquilo ali é uma oportunidade única, sabe? Eu precisava ver aquilo, eu falei, cara, eu vou ficar o quanto for preciso. E só tava eu. Tipo assim, até a tiazinha que tava recolhendo as fezes, quando foi dando ali para 5 da tarde, sumiu. Foi embora. E aí ficou só eu ali. A galera de inseto, pra tudo quanto é lado, muito peixe ali, porque o rio passava ali, e tipo assim, por que tem muito peixe ali? Primeiro porque quando o rio sobe, os peixes vão ali, e quando ele desce, eles ficam meio que presos, porque ele tem uma represazinha. Eles fizeram uma represa nessa caverna para manter a água lá, para conseguir ser navegável e tal. Então assim, os peixes acabam ficando por ali. E além disso, esses insetos que estão lá sendo capturados por passarinho, às vezes não são capturados, eles caem na água e os peixes vão comendo esses insetos. Então era muito legal que você ficava ali na beirada do riozinho e você via toda hora os peixes passando desesperado. Caía um inseto, juntava o cardume todo ali numa briga absurda para ver quem conseguia comer. Não, e era uns peixão, viu? Que tinha ali. Não, assim, é muito, muito grande mesmo. Assim, era peixe fácil de 5 quilos, saca? Então não era coisa pequena, não. E assim, toda a experiência foi incrível. Até voltar para casa foi uma experiência incrível, porque aí já rola o medo, né? Porque à noite não tinha uma lanterna adequada, não levei a das melhores possível, era bem, bem vagabunda, para ser bem direto. E assim, um país que é lotado de serpente, né? Nossa. Então assim, você pode topar em algum acidente ali. Você esqueceu agora, né? Porque na hora de voltar, com certeza estava na sua cabeça incessantemente, né? Nossa, é mesmo, acho que eu bloqueei isso. Né? Olha o trauma. Guardou ali e agora tá revivendo aqui, sofrendo ao vivo. Nossa senhora. Então é o seguinte, gente, aí acaba essa aventura da caverna, voltei pra cabana, tomamos uma cerveja, e eu fiquei tão inspirado que eu cheguei na cabana, eu sentei lá de fora e escrevi o texto que foi publicado no Nossa Vida pelo Mundo. Porque aquilo me tocou demais. Às vezes eu consigo... Muitas vezes eu escrevo vendo as fotos. Eu revejo as fotos e aí revivo aquele sentimento e tal. Mas às vezes é uma coisa tão pungente, assim, eu preciso fazer na hora. Eu tenho que fazer, aquilo tem que sair de dentro de mim. E aí eu saí para comprar uma cerveja pra gente no mercadinho lá. Aí quando eu voltei, deixei a cerveja que Isadora e fui tomar uma cerveja lá de fora, fechei a porta e fiquei lá escrevendo sozinho e escrevi o texto todo lá. Que é o texto que está publicado a respeito dessa experiência, que ela me encantou do começo ao fim, valeu muito a pena ter passado ali. E vamos seguindo aqui agora só no YouTube, para quem está nos acompanhando aí, quem estava acompanhando, bem-vindos aí, quem estava acompanhando pela rádio ou pelas plataformas de streaming. Olá! Vou fazer a apresentação de novo, né? E a gente vai seguir a história do My Ronson Loop, porque é uma história longa, a gente até pensou em dividir ela em alguns trechos e tal, mas... Cara, é o loop. A gente precisa contar a história. É um ciclo. O início e o fim. Ela tem que começar ali em Chiang Mai, a gente tem que voltar para lá. Então a gente preferiu fazer, vamos fazer tudo do jeito que der, a gente vai contando e vai completo pro YouTube. E a última experiência que a gente contou foi a experiência da caverna no Lodge. E depois disso a gente partiu pro o que é provavelmente o lugar mais escondido que a gente foi na Tailândia, né? O lugar mais isolado, mais... que a gente descobriu, assim, só com muita pesquisa, porque, na verdade, ele, em tese, ele nem faz parte do loop, que é Ban Rak Thai. A vilazinha chinesa. Ban Rak Thai é uma vilazinha no norte da Tailândia e toda a arquitetura dela, a cultura dela, tem uma influência muito grande da região sudoeste da China. E, inclusive, a gente experimentou alguns vinhos maravilhosos lá, né? O de abacaxi, lembra? Eram vinhos de frutas. E eles eram feitos de uma maneira muito específica. Tinha uns vasos de cerâmica gigantescos. A gente ficou num hotelzinho lá que tinha esses vasos lá que fazia o próprio vinho. Tinha produção do próprio vinho lá. E muito gostoso, né? Bem gostoso. Me surpreendeu bastante até. De vinho. Me surpreendeu bastante até. E aí, assim, a gente foi para essa cidade para conhecer. Eu pesquisei, achei muito interessante. Ela foi eleita algumas vezes a cidade mais bonita da Tailândia, né? A gente tinha visto essa informação e ela é muito bonita, né? É linda demais. Charmosa demais, né? O que te encantou mais ali na cidade? E tudo. O hotel ali, né? Aquela plantação lá. É muito bonito o hotel, né? É lindo plantação demais. De chá. Plantação de chá. É muito lindo, muito lindo. E a cidadezinha, assim, é uma cidade pequena, tão
o fato, né, de ser tão pequeno, tão escondido, tão bonito e de ser tão perto do Mianmar. Isso foi outra coisa muito, muito bacana também. Tipo, ali que eu parei e pensei, meu Deus, eu tô muito perto de outro país. Porque é literalmente na fronteira com o Mianmar. Tipo assim, ainda faz parte da cidade. Você nós pegamos, tava de moto, né? Pega a motinha, tipo assim, em 2 minutos você sai do centro e chega na fronteira do Mianmar. Sabe? É muito, muito perto. E assim, a cidade, a arquitetura dela é muito bonita em geral. Tem a rua principal ali, é uma coisa encantadora, né? Você fica até perdido pra onde você olha. Vários frutas cristalizadas, tem um monte de coisa que é muito típico dali, da culinária. Nossa, a gente comeu num restaurante que, nossa, cara, foi o melhor prato que eu comi na Tailândia. Qual você tá falando? Aquele ao lado do hotel, do outro lado da rua, na esquina. Da velhazinha? Da senhorinha? Inacreditável. É outro que não falava uma palavra, né, de inglês, nenhuma das duas. Eu entendi que era a avó e a neta, né? Nenhuma das duas falava uma palavra de inglês. Mas, tipo assim, em Baractai, quem falava inglês... Era no hotel, né? Era só no hotel. Era só recepcionista e tal. Até nos restaurantes, nas lanchonetes, nas cafeterias, não falavam. Então, assim, a gente falava... a gente ia ou pelo Google Tradutor, né? Ou apontava e olhava o que era e tal, assim. Mas era muito difícil encontrar alguém ali que falasse inglês. E a gente chegou nesse restaurante. Era um restaurante, assim... Cara, era tipo um trailer, não era? Parecia um trailer. Não, era de esquina, assim. Não era um trailer, não. Esse aí, ele era uma casa, mas era uma casa muito simples. Me lembra muito armazém. Tinha um trailer na porta, assim, ó, pra rua. Tinha um trailerzinho, assim. Acho que tinha uma coisa assim mesmo. Realmente. Mas assim, me lembra muito armazém no interior de Minas. Até porque ela vendia outras coisas, né? Tinha prateleira ali com chá, tinha umas coisas assim. Tipo uma merceariazinha. Era tipo uma merceariazinha, E aí, assim, fui olhando o que tinha de disponível ali e tinha uma sopa de osso da cabeça da coxa do boi. Ai, delícia. Era bom mesmo? Cara, agora que você falou, eu lembrei. Não, que sabor inacreditável. Eu comi um macarrão, não foi? Foi, você comeu um macarrão. Apimentado. Minha boca tá enchendo d'água, velho. Sinceramente, eu nunca comi nada mais gostoso na minha vida. Gostoso mesmo. Eu tava horrorizado com o tempero daquela mulher. Não, e você lembra da panela? Era um caldeirão. Era um caldeirão gigantesco tipo, parecia que tava lá há uma semana cozinhando. Não, e assim, de uma complexidade, cara, era tanto sabor diferente, era tanta informação, era tanta coisa nova num prato que parecia ser a coisa mais simples do mundo. Saca? Era isso, era a cabeça de fêmur de boi, saca? Mas, cara, que coisa inacreditável, sabe? Tinha pouca carne, né? Mas, assim, o sabor do caldo era uma coisa surreal, cara. Tô com fome. Não, mas, assim, é até... a boca. Assim, é uma lembrança... Eu saí de lá e eu tava com muita dificuldade em determinar o que era meu prato favorito na Tailândia até então, porque eu tava gostando de muita coisa, eu adoro comida tailandesa. Essa era uma mistura de tailandês com chinês, com essa região da China que a gente mencionou. E assim, eu tava até então, nossa, aquilo foi muito bom, aquilo foi maravilhoso e tal, mas eu não conseguia falar, meu preferido foi esse. A hora que eu coloquei a primeira colher na boca do prato dessa mulher, eu falei, esse aqui, acabou. Não tem pra mais ninguém, cara. Esse aqui é o prato. Nossa, que saudade, cara. Inacreditável. E aí tivemos essa experiência, experimentamos muito vinho, tomamos muita coisa. Tive uma experiência sozinho no café. Acho que você foi dormir, né? Quando eu fui pra cafeteria, né? Você tava dormindo, você tava descansando, não sei. Você tinha ficado no quarto, aí eu fui pra cafeteria. Fui procurar um expresso pra tomar. Um expresso ou algum outro café que tivesse lá, mas eu queria café, queria cafeína mesmo. E aí, é até interessante, porque uma das primeiras coisas, eu pedi um café, esse lugar tinha um expresso lá, eu pedi o café expresso e veio o café expresso e um chá de cortesia. A cultura do chá lá é tão forte que qualquer lugar que você vai, qualquer coisa que você pede, vem um chá de cortesia. Vem tipo assim, uma jarra de chá de cortesia. E eu não gosto de chá. Esse chá é gostoso. Você lembra? Eu não lembro que hora que foi essa, não, que você saiu. Não, você não tava nesse, mas esse chá que eu falo, esse chá da região. Não, sim, que eu tomou em outras situações. Sim, tipo, no restaurante, você lembra? Que vinha assim, a gente tava com a impressão que o povo tava rindo da gente, que a gente sabia. Vamos chegar nessa parte também. Mas enfim, aí nesse lugar tinha um violão. Você lembra de eu contar isso? Eu filmei essa parte, inclusive. E aí eu perguntei, tinha um violão parado lá. Aí eu perguntei à dona da cafeteria lá, com o Google Tradutor, se eu podia tocar o violão. Ela foi e deixou. Aí eu fiquei brincando lá, tocando Blackbird. Filmei tocando Blackbird e Pink Floyd também. Não lembro qual música do Pink Floyd que eu filmei, não.
Mas enfim, fiquei lá tocando violão na beirada do lago. Tem um lago central na cidade que é muito bonito. E só vendo a vida passar, assim, as crianças, aí tinha umas crianças pescando, eu empolguei com as crianças, falei, cara, que cena linda. Era tipo 3 crianças juntas, brincando e pescando ao mesmo tempo nesse lago. Tirei várias fotos bonitas, demais dessas crianças. E fui andando pela cidade, peguei a moto, coloquei a máquina no pescoço e saí andando e procurando. E numa dessas andanças, como eu estava sozinha, eu podia arriscar um pouquinho mais, a gente não sabia ainda se daria para chegar até a fronteira do Mianmar, porque, para quem não sabe, o Mianmar sofreu um golpe de Estado em 2021. Hoje, o Mianmar é controlado por uma ditadura militar. E, em função disso, não é permitido turismo no Mianmar mais. E mesmo entrada para outros motivos é muito, muito restrita, principalmente na época do Covid, né? Tava muito restrita, que era essa época, assim, a gente estava em janeiro do ano passado, em janeiro de 2022. Na verdade, lá a gente estava em março já, né? Acho que era março. Era março, né? Mas enfim, começo do ano passado, né? Ainda estava com... por exemplo, a fronteira do Vietnã estava fechada. Tinha muito lugar que estava com fronteira fechada. Então, Mianmar era uma ditadura militar, juntava-se a isso o fato de ter a Covid, então era absolutamente... E aí falei, cara, não é possível que eu não vou chegar pelo menos na fronteira. Peguei a moto, olhei no mapa onde ficava a fronteira do Mianmar, fui até lá, na cara, na coragem. Aí descobri primeiro que tinha 3 pontos de fronteira lá. Um deles, que é o primeiro que eu fui, era mais organizado. Cheguei lá, tipo assim, tinha um portão gigantesco que falava, aqui é o Mianmar e tal, não sei o que lá. Tinha inclusive escrito alguma coisa em inglês que eu não lembro o que era, mas enfim, tinha alguma coisa que mostrava claramente que era um lugar mais organizadinho mesmo e tal. E tinha um cara vigiando lá com um fuzil e tal, um jovem lá. E aí perguntei ao cara, tipo, tentei perguntar ao cara, ele não falava inglês. Aí peguei o Google Tradutor e ele, na maior paciência do mundo, mostrei pra ele e perguntei se eu podia entrar no Mianmar. Aí ele, tipo, fez uma cara triste, assim, com um sorriso sem graça, ao mesmo tempo balançou a cabeça, não dava pra entrar. Eu falei, beleza, tranquilo. Tirei as fotos lá, voltei, e como tinha mais 2 fronteiras, eu falei, vou tentar em todas. Aí fui na seguinte, a seguinte era uma cerca de arame farpado. E tinha também uma base militar, mas era uma cerca de arame farpado, não tinha um muro tampando a vista. E aí foi inacreditável, cara, porque a vista era muito, muito bonita, cara. Mianmar era uma coisa fantástica, as montanhas, assim, com floresta muito preservada, era muito bacana. E aí tinha um outro cara lá e tal, e perguntei se podia tirar foto, e ele não permitiu, não dava pra tirar. E perguntei se podia entrar também, não podia. E mesma coisa, tipo assim, simpático, sabe, sorriso, sem graça, assim, triste de não poder deixar eu entrar. Tava muito claro que era isso, tava triste de fazer o seu dever, sabe? Uhum. Mas falei, beleza, cara, pelo menos eu vi o Mianmar aqui. E voltei e fui na outra pra ver se dava pra entrar também. Incansável. A outra nem tinha como passar. Era assim, era tipo um muro fechado e tal. E não tinha o que fazer ali, basicamente. Foi essa? Não, a primeira que era o muro. O muro não dava pra ver nada. Não, a terceira é uma que tinha um arame farpado também. Mas, tipo assim, era tampado ali o que parecia ser uma base militar também, mas eu não sabia. Não dava pra ver se era ou se não era. Resumindo, vi o Mianmar, vou voltar pra casa. Voltei, contei pra Isadora. Falei, eu dei um pulinho na fronteira do Mianmar. Aí ela, eu sabia. Tinha certeza. Sabia que você não ia aguentar e tal. Aí contei pra ela como era bonito e tal, que era incrível, e perguntei se ela queria ir também. Ela quis ir, botei ela na garupa e falei, vou lá onde dá pra ver mais, que é o lugar mais bonito e tal. Nisso tem um detalhe que eu não contei ainda não, que num pedaço dessa fronteira dava um pequeno acesso, assim, dava pra poder dar uma forçada de barra. Então, digamos que eu pus o pé no Mianmar, tirei um print do Google Maps e voltei. Ilegalmente, mas aí, busquei Isadora, levei ela lá pra conhecer o lugar. E aí, sim, conta aí que foi a sua impressão. É muito, 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 muito doida essa sensação de estar de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sabe? Tipo aquilo. Tipo, um pé ali, um pé na Tailândia, um pé no Mianmar. Eu não coloquei, né, o pé no Mianmar, mas tava muito perto. E o que eu achei mais bacana era, tipo, ver o cachorrinho, tipo, passando debaixo da cerca, sabe? Tipo, ele passava e voltava de boa, ele não faz ideia de que ele tava passando ali, tendo essa experiência que a gente tava doido pra ter. E o pessoal voltando, né, do Mianmar também a trabalho. Porque assim, a fronteira é fechada pra nós, mas pra quem a galera que é do Mianmar e que vai pra Tailândia trabalhar, podia atravessar. Então, tipo assim, o
O cara que é nacional do Mianmar, eu atravessava ida e volta constantemente ali. A galera reconhecia, já sabia quem que era, porque ela é muito pequena também, né? Uhum. E era uma zona rural, então assim, é muito pouca gente mesmo. Então todo mundo conhece todo mundo, claro, né? E no fim das contas eles tinham acesso livre, a gente via eles passando o tempo todo. E assim, para não falar que eu não tirei foto nenhuma, eu saí dali, fui para um lugar bem escondido, levantei o drone e eu tirei foto do drone. Você já falou do drone também? Tirei aquela foto do drone. Não, mas aquela minha é do celular. Você lembra que você tirou uma minha? De costa? Tem essa também, essa aí Podia ilegalmente. falar, né? Agora pode, agora tá aqui. Não pude falar enquanto tava na Tailândia. Tirei uma foto assim, disfarçada da Isadora enquanto tava lá. Mas além dessa, tem aquelas fotos. Do lado do cara. Só olhei, o militar não tava olhando, tirei uma fotinha, escondi o celular e falei, cara, beleza, tá aí. Nem vi se a foto ficou boa na hora, que não dá pra ficar brincando. Guardei o celular e fui embora. Imagina, o celular vai... Mas fiz foto de Aquele drone lá, flash. porque eu achei um lugar muito bonito. Eu falei, cara, eu tenho que tirar uma foto disso aqui pra guardar mesmo, assim, pra ter uma É lembrança. bonito mesmo. Né? E a foto, são duas das fotos que estão ilustrando a nossa publicação a respeito da fronteira do Mianmar com o Baractai, lá no Nossa Vida pelo Mundo no Instagram. E saindo de lá, a gente foi para um restaurante que é o restaurante do hotel. E, cara, conta essa história do restaurante aí, nega. O que tem no restaurante? Do pratinho que a gente pediu. Ai, o que era? Eu não Joelho lembro. de porco. Joelho de porco. Ah, é porque era a especialidade, né? Era a especialidade lá. da casa é joelho de porco. Assado Ai, que lentamente. delícia. Gostoso. E assim, detalhe assim. É o tamanho, né? Que a gente pediu e as pessoas foram servir a gente já rindo. Já começou, já tava rindo na hora de servir. Porque joelho de porco é nome. O que mais que tinha junto? A gente pediu um daquele, parece um pãozinho cozido assado a vapor. Ah, eu não gosto dele, não. Eu adorei aquilo, cara. Tem uma textura muito interessante, cara. Parece massa de pão. Não é todo molhada. Não é todo mundo que conhece massa de pão francês, cara. Eu sou filho de padeiro, por isso que eu tô falando, descrevendo dessa forma. Então, assim, eu convivi com massa de pão. Quando ela acabou de crescer, quando ela tá ali no ponto para ser assada, esse pão chinês é igualzinho. Só que ele é como se você pegasse aquilo e cozinhasse no vapor. E aí ele tem uma textura muito leve, muito, muito leve. E ele por si só não é muito saboroso, mas assim, você molha no caldo ali e uma beleza. Aí, Ai, que fome. falando de comida, morrendo de fome, né? 10 horas da noite aqui já e todos os restaurantes fechados aí morrendo de fome. Vamos embora, segue, né? E aí, beleza, né? Ó, pedimos assim, a gente não sabia o tamanho do prato que ia vir. E ver um joelho de um porco parecia um pouco... quando os inimigos do Power Ranger lá transformam o bicho em gigante, aí cortou o joelho do porco depois que tinha transformado. O Gyodai chegou lá, Gyodai! Bateu nele, ele cresceu, virou um porco gigante, cortaram o joelho dele e tá ali pra gente, cara. Que joelho inacreditável. Absurdo de gostoso, né? Gostoso demais. Nossa, mas tava muito bom. Sobrou metade, eu acho, que você levou embora na sacola. É verdade. Que você desenvolveu uma técnica depois pra esquentar ele. Como é que foi? Você colocou... Não, antes disso, deixa eu contar do chá. Ah, Porque aí, como a Isadora disse, nesse restaurante também chegou um chá pra gente de cortesia. Onde não tava, chegava chá. Acho que eles estavam dando livrado. O chá é muito chá que tem lá. E aí, eles trouxeram um chá de uma maneira específica, tava coberto com uma... O que era aquilo? Era tipo um pratinho, né? Eles cobriram, tipo assim, eu não entendo nada de chá, então não sei nem o nome do processo, cara. Quando você coloca pra abafar e o vapor. Era tipo um bolzinho assim, com um copinho mais comprido dentro. Isso, Não tinha tipo um prato. E aí você tirava ele e o chá ia, né? O chá ia. Ele abria. Enfim, a gente não sabe nem explicar porque chá não é nossa... Até hoje a gente não sabe. Assim, chá não é a nossa especialidade, sabe? E o que a gente sabe é que a gente começou a tomar o chá. E tava gostoso, e tava bacana. E a gente olhou pro lado e essa tava quase passando mal de rir da gente. E a gente não sabe até hoje nem se o chá era pra tomar. Não sabe nem se era chá aquilo. Nem se era chá, às vezes nem era. Já não entendo nada assim. E elas estavam rindo da gente, um horror lá. E a gente ficou sem graça e rindo ao mesmo tempo. E começou a rir porque ficou muito engraçado no fim das contas, né, a situação. Né? Os dois alheios lá, totalmente perdidos. E sem ter nem como conversar, porque nem perguntar o que tá acontecendo, porque ninguém falava inglês. E aí pegamos o resto do joelho de porco e levamos pro hotel. Tinha um arroz também, né? Um arroz gostoso. Tinha mesmo. Misturamos com esse joelho de porco. Que eu levei também, eu lembro dele. E aí eu tive que desenvolver a técnica para esquentar, porque no hotel a gente não tinha nada. Não tinha micro-ondas, não tinha nada para esquentar, não tinha fogão para esquentar, né?
E aí levamos umas garrafas de vinho, que vendia no próprio restaurante lá, pra poder passar a noite e enfiar na cara, né? No meio da noite escutamos a galera tocando violão lá no lago. Era o aniversário do Marquinhos. Era no aniversário do Marquinhos? Era. É, tá Eu bem lembro lembração. direitinho. Aí tinha a galera tocando violão no lago. Cheguei lá no lago pra ver se rolava de sentar lá com eles, mas era uma família e tal. Socializar. Socializar sem falar nenhuma palavra, sem ter um idioma em comum. E aí voltei e lá pro meio da noite, já chapado, deu vontade de comer de novo, deu fome. Peguei uma chaleira, esquentei a água na chaleira, peguei uma sacola de plástico, coloquei o joelho de porco dentro, fechei, coloquei a água quente na sacola de plástico com o joelho de porco do lado de fora dela e amarrei uma segunda sacola e usei isso para aquecer o meu joelho de porco. Funcionou bem demais. E meti a cara ali como tira-gosto ali, tomando aquele vinho maravilhoso. Ainda tirei umas fotos muito bacanas, porque o lugar é muito bonito à noite, de dia, qualquer hora, né? É lindo. E aí saímos de Banactay, assim, com o coração até partido, porque a gente podia ter ficado mais, né? Podia. Mas a gente não sabia, né? Não dava pra saber o que você como falou, é que era a experiência. só chegando lá pra ter dimensão mesmo da experiência lá. E aí de Banactay bacana. a gente já não tinha, até o nosso próximo principal ponto, que é Dó-Intanon, a gente não tinha muitas paradas, mas era um caminho muito longo, então a gente acabou tendo que fazer algumas. Uma que a gente tinha, que não tem muita história para contar, mas que é importante de mencionar, é Sutompai, que é a ponte de bambu. Entre Banactay e Mai Hong Son, que era a próxima parada nossa, tem um lugar que tem a maior ponte de bambu do mundo lá, né? E que atravessa de um pequeno vilarejo até o monastério. Uhum. E assim, é encantador, porque embaixo tem a plantação de arroz. A plantação de arroz tava verdinha na época, Tava né? verdinho, tava lindo. Na maior parte dos lugares não tava, porque tava uma época de seca. Mas ali tava muito bem cuidado, tava verdinho. Nossa, que dia quente, Jesus amado. Tava um calor... Tava muito quente aquele dia. Tava um calor inacreditável. Porque é um detalhe assim que a gente pode falar também, é que essa época que a gente foi, era a época final da smog, que é uma neblina, uma fumaça na verdade. A Tailândia é muito rural nessa parte norte do país. E até hoje se utiliza muito fogo como maneira de se limpar terreno e preparar para o próximo plantio. E aí quando chega ali mais ou menos em janeiro, os fazendeiros ali da região, e especialmente por ser rural e tipo assim, não é grandes fazendas, saca? Assim, então o pessoal não tem dinheiro para comprar nada de alta tecnologia e tal. Então o que eles usam fogo mesmo para fazer essas limpezas e preparo do terreno, que é o mais barato, mais prático. Então é uma coisa que não tem muito como controlar, porque são pessoas que não têm condição, você não tem como exigir delas uma coisa diferente. E aí eles começam a fazer queimada aí por volta de janeiro, e em consequência disso, Chiang Mai e toda a região do norte, quando vai chegando ali para final de janeiro, começo de fevereiro para frente, até geralmente final de março, começo de abril, tem uma camada de fumaça sempre ativa de poluição, parecendo tipo São Paulo, quando você vai, que dificulta você ver o horizonte e que diminui um pouco da nossa experiência no próprio loop, né? Porque muito lugar a gente passava e dava para ver que a vista era linda. Tinha inclusive alguns lugares tinha placa, né? Tipo, que era uma parte mais cênica e tal, que assim que era muito bonito. Mas estava totalmente tampado. Tava totalmente tampado. A gente chegava no máximo uma silhueta de montanha e tal, mas não conseguia ver direito a paisagem por causa dessas smog. E além do problema de visualização, também colaborava para o calor. Já estava um calor infernal, mas o fato de ter essas queimadas e ter esse ambiente fechado, abafado, estava muito, muito quente, né? Todo o loop praticamente, exceto a última parte que é Dó-Intanon, né? Mas todo o resto estava assim, um calor inacreditável. E aí a gente parou nessa ponte de bambu, fez umas fotos lá, muito bonitas, né? Lindo. E o lugar lá Muito é muito bacana também. Mas é uma parada, é um lugar que você passa, conhece, muito bonito, muito bacana. Tem tipo um mercadinho logo antes, né? Tipo uma feirinha, com o povo vende algumas coisas lá e tal, mas não tem nada assim muito tinha um típico. vinho lá, você lembra? A gente provou um vinho quente. Tinha um vinho quente lá mesmo, a gente provou isso. Mas eu falo assim, não tem nada de, tipo, que é muito típico dali e tal, então não foi tão interessante essa parte. Mas é um lugar que tem que conhecer, se passar por lá, sim. É muito bonito. E saímos de lá, passamos mais um som, comemos uma pizza e tal, seguimos, ficamos à noite lá. E fomos aliás, mais um som a gente já passou, né? A gente ficou na outra cidade, bem no final da curva do loop. Eu não lembro o nome da cidade, mas a gente ficou num outro ponto para poder depois seguir para a etapa final no dia seguinte. Foi aí que a gente comeu aquele... Que a gente foi no restaurante lá, que o menino tava... Parecendo que ele tava com medo de mim, você lembra? Não tô lembrado, não. Como que chama aquele... Que a gente mesmo cozinha lá no... Não foi aí, não. Já foi em Dó-Intanon.
Ah, tá. A gente vai chegar nessa parte também, não foi lá não. Lá a gente comeu num restaurante normal, tipo assim, você pediu um pad thai, como sempre, e eu pedi alguma coisa, tipo, sei lá, um Morning Glory com porco, Como sempre. É. Não sei, não lembro qual que você tá falando. Aliás, das maiores maravilhas desde que eu cheguei aqui, é saber que, pelo menos nessa época do ano, exatamente nessa época que a gente tá agora, dá pra comprar Morning Glory. Gente, tem um trem que eu não vejo graça esse tal desse Morning Glory, Rafael. Ai. Eu descobri que tem um lugar aqui que vende comida oriental que eles compram. Aqui eles chamam de water spinach. Tem outros nomes também, mas é o Morning Glory, que é tipo esse espinafre da água que cresce em pântano. E lá na Tailândia eu conheci essa mistura desse espinafre com barriga de porco e os temperos tailandeses clássicos, né? Bagunça. Molho de ostra. Tá tentando lembrar a palavra em português aqui, pronto, é bagunça. E, enfim, eu acho muito gostoso, cara. E aí depois que eu descobri, todos os dias que eu cozinho só pra mim aqui, eu cozinho isso. Eu vou lá, compro o Morning Glory, compro a barriga de porco e faço, e ó, maravilha. E aí, assim, isso era a coisa que eu mais comia na Tailândia disparado. Quando eu repetia prato, geralmente era isso. E aí saímos desse lugar para ir pro nosso último ponto, que era um ponto que a gente queria muito também, que era Doi Inthanon. Doi Inthanon é um pico na Tailândia e é o ponto mais alto de toda a Tailândia. São 2.565 metros. E a gente subiu isso de moto. Experiência, assim, maravilhosa, né, nego? Demais, nossa. Muito emocionante. Não, e assim, o que foi? Eu fiz muita pesquisa lógico que tem que fazer muita pesquisa porque errar você vai errar, mas você tem que errar o mínimo possível, porque era um loop, a gente tava de moto, a gente não podia errar muito, porque era arriscado, e ao mesmo tempo a gente tinha pouco tempo para curtir, então não podia ficar perdendo muito tempo e tal, tinha que fazer as coisas certas. Perder tempo errando. Tinha que conhecer as coisas certas, tinha que fazer as coisas certas, tinha que seguir os caminhos que as pessoas já indicavam de alguma forma. E tem muita informação a respeito do loop, porque é um loop muito, muito clássico lá, muito característico dessa região. Muita gente aluga moto e faz. E tem outras paradas interessantes, tem lugar que tem cachoeira. A gente acabou decidindo não passar, né, nelas porque a gente é de Minas, né, velho? Então, assim, cachoeira foda a gente já conhece, né? E lá a gente viu pelas fotos que não era... não era assim, pra quem é de Minas não precisava, não. Então a gente cortou e foi ter outras experiências. E aí, beleza. As informações que eu tinha a respeito de Doi Inthanon é que era tranquilaço subir de moto. Tá ótimo. Aí passamos na cidadezinha no pé da montanha, chama Mai Chain. E lá em Mai Chain a gente comprou as coisas que precisava comprar para subir, para depois que a gente... O plano inicial era acampar lá. O plano do Rafael, eles adoram, tinha outros planos. Mas o plano era acampar. E aí já comprei as coisas pro acampamento, para poder ficar lá, as coisas que dava para comer em acampamento e tal, porque a gente sabia que lá no topo de Doi Inthanon não dava para acampar no topo, a gente ia acampar um pouco mais abaixo, né? Mas assim, não dava para comprar nada e tal, em tese. E aí começamos a subida. E aí já foi uma surpresa, porque quando a gente começou a subir, a estrada começou boa e de repente virou uma estrada de cascalho. Nossa. E isso que assim, aquele trem parecia que está subindo a parede, de dar um íngreme. E as curvas do naipe das curvas de pai. Assim, direto a gente encontrava umas curvas fechadas, numa ruazinha estreita de cascalho, uma estradazinha de cascalho estreita. E de um lado era montanha, do outro lado era abismo. Era basicamente isso. E fomos dirigindo, assim, maior cuidado do mundo, topava com os carros do nada, assim, nas curvas. As que tinha espelho dava pra gente ver alguma coisa, de vez em quando faltava o espelho, a gente topava do nada. E a gente pensando, cara, como que ninguém alertou a gente disso? Não é possível, cara. A gente subindo assim, puto, cara, falando, velho, como que ninguém, tipo, todo mundo que fala do tipo loop... de informação que podia ter, né? Tem que ter, cara. Tipo assim, nossa moto era o mínimo pra estar ali, mas imagina se alguém entender com uma moto um pouquinho pior, saca? Ou até de carro, né, velho? Não dá pra subir de carro. A gente via 4x4 passando uma vez ou outra e tal, mas assim, era isso, cara. A gente, assim, passou em vários pontos que a gente achou que a moto não ia subir. Não ia subir mesmo. E pensando, cara, se ela falhar no cascalho, vai ser uma complicação, cara, porque vai deslizar, a gente vai cair, vai ser complicado. Então, assim, subimos ao mesmo tempo com cuidado, só que em alguns momentos a gente precisava pegar embalo para poder subir sem arriscar que a moto voltasse, deslizasse e desse algum problema, porque era essa subida muito íngreme de cascalho. E geralmente isso aí coincidia com as curvas. Era aquela subida íngreme com a curva absurda
e que a gente não podia ir devagarzinho, porque a gente precisava de embalo, senão a moto não subia no cascalho. Nossa, tá me dando até enjoo de lembrar do aperto. E aí nessas horas eu topava com o carro e assim, passava aquele aperto inacreditável e tal, e revoltado, falando, não é possível, velho. Como que ninguém avisa isso? Aí subimos, chegamos, enfim, depois de muito sofrimento, chegamos num posto de controle e fomos até o topo da montanha mais alta da Tailândia. Acabamos de chegar lá e daí pra frente a estrada era muito boa, né? Chegamos lá, assim, à vista a gente não aproveitou tanto, porque quando a gente mencionou, estava nessa época da smog. Então, assim, não viu tanta coisa, mas lá em cima é muito bonito, né? Tem um bosque lá, assim, que tem uma trilha dentro desse bosque que é uma coisa incrível. É lindo demais, nossa. Tudo, as árvores, assim, você vê que é coisa muito, muito antiga, né? Assim, coberta de musgo. As estátuas de Buda que tinha lá, tinha várias também, tudo coberta de musgo também, assim, compunha um cenário muito interessante. E aí nós descemos primeiro para o posto de controle e depois para a parte onde que seria para acampar, que existia como se fosse uma pequena vilazinha ali pouco abaixo do posto de controle para poder fazer esse acampamento. Resumindo a história, a gente acabou não acampando. A gente, quando eu cheguei lá para a gente alugar os equipamentos de acampamento, a gente não ia comprar para poder fazer só esse acampamento, né? Quando eu cheguei para alugar, por coincidência, tinha um desconto numa cabana. Tem umas cabanas para alugar também. E aí, com o desconto, já não dava uma diferença de preço tão grande que valesse o risco da Isadora me matar. Eu falei, se a gente for acampar, pode ser que eu não amanheça vivo. Então, assim, a diferença de preço é pequena, vou alugar a cabana. Nossa senhora, que prosa. E aí, aluguei a cabana. E a gente ficou lá, e assim, muito boa, né? Foi muito interessante também. E eu saí de madrugada para fazer uma trilha, que a Isadora não animou fazer. Claro que não, né? Acordar de madrugada e fazer trilha, meu Deus. Fui fazer uma trilha que a minha ideia era ver o mar de nuvens, que se forma lá em algumas épocas do ano, mas você meio que depende de sorte e tal. E claro, quando depende de sorte, esse é o casal que voou para Auckland e pegou a maior inundação da história de Auckland, né? Então, lógico que não tinha mar de nuvens, né? Mas a trilha foi muito bacana, muito bonita e tal. E eu tive a oportunidade única em todo esse tempo de Tailândia de irritar um tailandês. Gente, você deixar um tailandês bravo com você é difícil demais, velho. É muito difícil. Eu consegui. E eu vou te dizer assim, eu consegui, eu vou contar por quê. Porque ela era uma tailandesa que era guia dessa trilha. Essa trilha só pode fazer com guia. E ela me enrolou. Ela me deu um golpezinho ali. Para poder fazer eu sair mais cedo do que devia. E assim, ela queria basicamente era me levar rápido na trilha, fazer a trilha bem rápido e tal, enquanto não tinha ninguém, para depois voltar e pegar mais gente para fazer a trilha de novo. Só que quando chegou no ponto ali que tinha a chance de ver o mar de nuvens, ela queria ir embora muito mais cedo do que o horário que era normal de formar esse mar de nuvens. Aí eu falei com ela, não vou embora, se você quiser você pode ir, eu fico te esperando aqui. Aí você vai lá, pega mais gente e volta, e eu fico te esperando aqui. E ela, não, eu não vou, você tem que ir e tal. Aí eu comecei a fazer de bobo, eu comecei a fingir que não estava entendendo. Falei, não, beleza, só mais um pouquinho, assim. Aí ela não entendia também, eu ia pra ali e tal, ficava tirando foto, ficava disfarçando. E foi enrolando, basicamente enrolei ela ali por quase uma hora e, sim, ficou revoltadaço comigo. E o tailandês é um ser vivo tão gente boa, que no meio da trilha, tipo assim, 10 minutos de trilha, ela já tava brincando de novo. Ela já tava de boa, já tava sorrindo, já tava tranquila. Passou a raiva. Porque você é rancoroso, eles não. Eles não são não, cara. Eles não ficam nervosos fácil. É muito difícil um tailandês ficar nervoso. E quando fica, não dura. É basicamente isso aí. E assim, só que foi uma experiência muito, muito boa. Muito bonita a região lá. E foi assim, pra mim foi um final, semifinal, né? Porque a gente tinha acabado de percorrer até Chiang Mai. Mas foi um ponto final maravilhoso. Então não é um lugar obrigatório se você estiver em Chiang Mai. Porque dá pra ir, inclusive, só lá. Não é longe da cidade, é 1 hora de moto de lá. É um ponto bem no final mesmo. E é um ponto obrigatório. É muito interessante tudo lá, né? Aquele lugar que a gente foi que tem aquelas 2 pagodas gigantes. Eu tava tentando lembrar essa palavra. Nossa, é incrível lá, né? É lindo demais. Lá tem 2 relíquias do Buda, relíquias de verdade, pedaços do ser vivo, de um ser vivo que seria, que foi o Buda de algum momento. Que é tipo, transforma aquilo em relíquia religiosa. E até isso é bonito, né? A maneira como eles colocam lá, tal, o lugar lá dentro, assim, a parte artística, a gente chegou tarde, né? No finalzinho da tarde, tava fechando. Você lembra? Lembro. Tava fechando e a gente ficou até em dúvida se tinha que pagar a mesa, você lembra? Que o cara vendeu o negócio.
pra gente. É porque o cara vendeu a entrada, mas, tipo assim, ele vendeu a entrada sem dar a entrada. Foi tipo, eu acho que ele Pegou. cobrou o valor, mas ficou pra ele. É. Que eu não tenho nada contra isso no caso dele lá especificamente, não. Coitado, o cara tá trabalhando extra hora, né? Então, fica aí. E não podia voar drone e eu voei, né? Teve isso também, né? E o cara veio correndo lá de baixo, tadinho, você lembra? Ele veio, no drone, no drone. Tomei um puxãozinho de orelha do cara, aí eu falei, beleza. Ele já tinha feito as imagens, tava ótimo, né? E é um lugar muito bonito, cara, muito bonito mesmo. E Você publicou as imagens de drone de lá? Publiquei. Vídeo? Não, não sei, acho que publiquei. Publiquei vídeo no nosso canal no YouTube. Quem tá assistindo aqui, ó, a gente já tá no YouTube agora, procura aí que tem o vídeo do Ointanô. E as fotos eu publiquei no nosso Vida pelo Mundo no Instagram. Eu lembro. A do vídeo eu não tô lembrada de ver. Eu fiz uma montagenzinha bacana, mostrando lá. Foi muito bonito. E enfim, voltamos para Chiang Mai para finalizar o maravilhoso Mae Hong Son Loop. Para você, pegando de todo o loop, o que foi a melhor coisa? Melhor experiência? Surpreendendo aí com as perguntas, ninguém preparou nada. E eu com fome ainda. Vou lembrar de um lugar que eu comi bem, né? Igual, lá na cidadezinha chinesa. É igual para quem pegou a parte... quem ouviu ou na rádio ou nas plataformas, no começo viu que a Isadora tipo assim, tava rindo de mim no começo, porque eu coloquei Astor Piazzolla e tava passando Libertango, e eu diminui o volume, fui falando no meio, você não esperava aquilo, né? Porque a gente não planeja nada. Por isso que sai essas coisas assim, ó. E aí tá essa pergunta surpresa aí, me fala aí. Que era uma resposta que eu tinha que ter, né? Já. Esperado. Né? Não, mas foi a Vilas Chinesas, com certeza. Foi. Alguma coisa específica dela? Não, a experiência ali, os dias ali, o hotel, o restaurante, a composição toda ali. Isso. Foi. Sei lá. Assim, pra mim, teve duas coisas muito marcantes. Uma foi a caverna, como eu já mencionei a respeito dela, mas disparado, assim, a experiência que me impactou mais foi a fronteira com Mianmar. Uhum. Me impactou por tudo, cara. Me impactou por chegar lá e ter uma coisa, assim, tão bonita e encantadora, me chamando e eu não poder fazer nada. Porque tão bonito, tão longe e tão perto ao mesmo tempo, sabe? Assim, de você não poder fazer nada mesmo. E essa cena que você falou dos cachorros foi uma coisa incrível, porque eles atravessaram da Tailândia para o Mianmar, enquanto a gente estava morrendo de vontade de fazer isso, e eles estavam ali brincando, atravessando a fronteira de um lado para o outro. E foi uma coisa até poética, sabe? Assim, de a gente ficar pensando... Inclusive eu escrevi a respeito disso, e isso foi uma das coisas que eu coloquei no texto, porque... de ficar pensando de como que a gente tem essa... Como eu posso dizer isso, cara? A gente tem essa obsessão com divisão, essa obsessão com posse, com poder, que é a base da criação das fronteiras, né? No fim das contas. E aí, assim, você vê que, na verdade, é tão artificial o negócio que é só pra gente. É o privilégio de ser um cachorro, né? Que não faz ideia do que é uma fronteira e tá ali. Tipo... Não, e assim, às vezes a gente fala, a fronteira é artificial e tal, e a pessoa vem argumentar que não é bem assim, que faz parte da dinâmica de poder e tal. Cara, é tão artificial que ela só serve para o humano. Ela não tem outra coisa, sabe assim? E acaba nos tirando a oportunidade de viver algumas coisas que... algumas experiências que a gente queria muito e que talvez, eu acho que o que mais me doeu foi saber que é muito provável que a gente nunca mais tenha a oportunidade de ir ao Mianmar. Porque, primeiro, é politicamente muito instável, né? Não é a primeira ditadura militar do Mianmar, já aconteceu outras vezes. E segundo, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe qual vai ser a política de fronteira futura. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer na prática. E além disso, a gente tem outros objetivos de vida, de conhecer outros lugares e tal. Apesar que, assim, tá bem no topo da minha lista. Vietnã, Camboja, tem alguns lugares ali que são muito perto e que valeria um pulinho no Mianmar se tivesse a oportunidade. Mas, assim, a gente não sabe nem se vai ter. Nem sabe se vai existir nem essas oportunidades, porque acaba que a gente tem muita coisa para fazer, muito lugar para conhecer ainda. E, assim, era uma oportunidade que estava ali na mão. Era uma coisa assim que era, deixa eu ir ali, deixa eu conhecer esse lugar, deixa eu conversar com alguém, mesmo que não dividam a língua, deixa eu pegar algum outro tradutor e perguntar à pessoa só como é que ela tá, sabe? Só para saber o que ela tá fazendo, sabe? Só para ver a vida acontecendo, para ver, porque ali tinha umas roçazinhas ali bem na fronteira mesmo, né? Depois era floresta no meio da montanha e tal, mas ali bem na fronteira tinha tipo umas roçazinhas, umas plantações e tal.
E chegar para um fazendeiro desse e só ver ele vivendo, Só observar. só observar. E a gente provavelmente nunca vai ter essa oportunidade. É muito improvável que isso venha acontecer. Até por nossa condição financeira, porque a gente não tem condição de ficar viajando direto. A gente vai acabar, assim, se acontecer, a gente depende de muitos fatores, no fim das contas, né? Então eu ficava olhando aquilo e pensando, cara, é a única oportunidade que eu tenho e não dá para aproveitar, é impossível. E me tocou muito ver que o militar que estava ali vigiando, que estava ali protegendo aquele lugar, impedindo a passagem, era um moleque, saca? Era um menino, sei lá, 19 anos, ele parecia ser muito novo, e ele estava muito contrariado de não deixar a gente entrar. E estava muito claro, dava para sentir ali que ele não queria fazer aquele serviço. E não era que ele não queria de preguiça, de má vontade e tal, ele sabia Que não faz sentido. que não faz sentido. Sabe? Então, assim, você olhava aquilo e tudo isso junto, pra mim foi muito impactante, sabe? E, assim, eu posso dizer que o loop como um todo mudou muito a minha perspectiva de várias coisas e mudou muito a minha vida. Foi uma experiência que foi muito significativa pra minha vida, mas com certeza aquele momento ali na fronteira, mesmo um momento curto e a percepção de tudo isso que estava acontecendo ao nosso redor ali, foi o que me impactou mais e foi o que que me deixou mais marcado e que mudou minha vida na prática, sabe? Que daqui para frente a maneira como eu vou enxergar as coisas daquele momento para frente vai ser sempre diferente a maneira como eu vou enxergar as coisas. Foi uma experiência transformadora, feliz e ao mesmo tempo triste. Eu estava muito feliz inclusive muito feliz de ter colocado o pé escondidinho ali no Mianmar, mas ao mesmo tempo muito triste de não poder aproveitar nada, de não poder fazer nada além disso, e muito reveladora de ver tudo isso acontecendo, sabe? Então, para mim, foi o momento do loop mais impactante, no fim das contas. Mas é tudo que a gente viveu, né? Restaurantes que a gente foi, pessoas que a gente conheceu, cada detalhe, cada casinha, de você passar no meio do nada e ver uma casinha isolada no meio da plantação de arroz ali, cavernas, a gente foi em outras cavernas, passou em outros lugares, estátuas diversas, né, de Buda em tudo quanto é lugar, assim, tinha monumento, tinha uma porrada de coisa interessante, e tudo que a gente viveu ao longo de todo o loop ali a gente não passava, sei lá, 1 hora sem ter uma experiência que provavelmente a gente só teria se estivesse ali. Não tinha como a gente passar 1 hora sem ter uma experiência assim. Então, assim, foi maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, quem for em Chiang Mai, não fique só em Chiang Mai, se tiver jeito, faça. Especialmente, assim, tenta pegar uma experiênciazinha com moto antes, dá uma treinada. Não faz igual nós? Não, nós pegamos, né? Tinha uma experiênciazinha. Imagina se nosso primeiro lugar fosse Chiang Mai. Sabe, ter dirigido ali, sei lá, 1 semana em Chiang Mai e pegasse essa estrada. Esse é um absurdo. Mas ainda assim, era não foi perigoso. correto, né? Não, correto assim, a gente não tinha nem opção. O correto é ter carteira. Não, mas não tem jeito aí. Tá, não, sim. Tem esse detalhe também, né? Mas enfim, porque, pra quem não sabe, todo estrangeiro que dirige na Tailândia tá dirigindo ilegalmente. Ponto final. Então, se aquele blogueiro falou, eu tenho carteira, tenho permissão internacional para dirigir, e aí o policial me parou e me deu uma multa e tal. Não. Ele tem a permissão, ela não vale na Tailândia e ele subornou o policial. É basicamente isso que está acontecendo. Não tem como você ser estrangeiro se você não tiver um visto de trabalho, alguma coisa, e você ter permissão para dirigir na Tailândia. Você precisa de visto de trabalho, pelo menos, para você solicitar uma carteira de motorista tailandês e aí sim você pode dirigir lá. Qualquer pessoa que está dirigindo numa situação diferente está dirigindo ilegalmente. Então, assim, mesmo que eu tivesse carteira de moto, eu não podia dirigir lá. A gente estava dirigindo ilegalmente. E quando era parado pela polícia, o que acontecia era isso. Os caras pediam propina, falavam que era multa. Ninguém falava, molha minha mão aí para um cafezinho e tal. Os caras falavam, tem uma multa aqui de 1000 baht, você tem 2 opções. Ou eu faço a apreensão da moto e você vai lá no centro da cidade pagar essa multa e pegar a moto, ou então você me paga aqui e eu te libero e tal. Ou seja, era propina. Quem que escolher ir lá, não, pode deixar então que eu vou lá. E assim, estava muito claro que é propina, e ficou mais claro ainda quando rolou uma situação comigo em Chiang Mai, né? Foi em Chiang Mai a primeira vez? Não, foi em Phuket a primeira vez. É que você passou na ponte. Eu passei numa ponte lá que não podia passar, mas eu não sabia, foi acidentalmente mesmo. E aí o policial me parou, me perguntou se eu tinha carteira, eu falei para ele que eu tinha permissão internacional para dirigir, não vale lá, e aí ele falou, contou essa historinha da multa dos 1000 baht.
E falou, ó, é 1.000 bar, então e você pode ir lá no centro buscar a moto, ou então você me dá 1.000 bar aqui agora, eu pago a multa. Eles falam que pagam pra você no centro. Olha como é que é louco isso. Aí, assim, pra mim tava muito claro que era propina, mas beleza, sei lá, às vezes a cultura do país é diferente, né? E eu não tava mentindo, eu tinha 300 bar na carteira, porque eu tava indo pra praia, não tava levando muito dinheiro. Apesar que 1.000 bar nem é muito dinheiro, né? Mas assim, porque as coisas são tão baratas lá, né? Eu tava levando pra comprar uma água, uma água de coco, sei lá, um suco, alguma coisa. Tava com 300 bar, eu falei com ele, cara, eu só tenho 300 bar aqui. Aí ele, deixa eu ver sua carteira aí. Aí pegou assim e tal. Aí falou, coloca aqui, ó, coloca aqui. Aí eu coloquei os 300 bar lá, o cara foi, pegou, saiu com a carteira, deu uma olhadinha no negócio, voltou lá e falou, pode ir, pode ir. Ou seja, se você negociou a multa, não é multa, né, cara? Não tem dúvida disso, né? Enfim, essa é a história da moto na Tailândia. Isso é como você vai dirigir uma moto na Tailândia. Vai sempre dirigir legalmente e vai estar sempre exposto, né? Sujeito a isso. Né? Prepara os bar. Isso aí. Mas não deixe de fazer. O loop é incrível, é tanta coisa maravilhosa que é, sem dúvida, uma experiência imperdível na Tailândia. E a gente fica aqui com essa longa história, mas que precisava ser longa porque tinha muita coisa para contar de fato. E ela precisava fechar em Chiang Mai, precisava começar e fechar porque é o loop e ela não ia ser completa se a gente fosse contar ela etapa por etapa, né? Então, assim, obrigado pela paciência de ter nos assistido aí, quem assistiu até o final. E se alguém que vocês tenham gostado das dicas, das histórias. E se alguém tiver alguma dúvida a respeito do loop, quiser informação, quiser até a respeito dessa história de carteira, qualquer coisa do tipo, se tiver qualquer dúvida, para mandar aqui nos comentários aí, a gente vai responder na medida do possível, tentar ajudar vocês com o que for necessário. Um abraço a todos, até a próxima. Mais.